Na última aula, eu pedi que vocês fizessem quadro comparativo, né, falando dos peixes cartilaginosos e peixes ósseos. Vocês teriam que me mandar esse quadro até hoje, né? Então, dos peixes cartilaginosos e peixes ósseos, eu pedi algumas coisas para vocês compararem, na forma de uma tabela. Nesse comparativo, então, quanto ao esqueleto, alguém lembra? Pode me dizer o que achou de diferente quanto ao esqueleto dos peixes ósseos e cartilaginosos? Os peixes ósseos têm um esqueleto feito de cálcio e os peixes cartilaginosos têm um esqueleto feito de cálcio. E os cartilaginosos feito de? Eu disse que os cartilaginosos têm o esqueleto feito de cartilagem. Cartilagem, isso mesmo. Então, os peixes cartilaginosos, a estrutura dos ossos são compostos por cartilagem, então são mais molinhos. Os peixes ósseos têm uma estrutura óssea composta por cálcio, então são mais rígidos. Com isso, então, quanto às escamas, o que vocês colocaram quanto às escamas? Os peixes ósseos têm escamas e os peixes cartilaginosos não têm. Eles só têm um couro. Então, peixes ósseos, eles têm escamas que recobrem o corpo, né? Escamas dérmicas. E os cartilaginosos, eles não têm escamas? Os cartilaginosos, ele tem escamas, só que é diferente dos ósseos. Porque a professora falou uma vez que ele tem escama no dente do tubarão, é uma escama, na verdade. Isso, Eu muito botei lá bem. certinho, não lembro agora como é que eu coloquei. Mas é isso mesmo, Renan. Ele tem escama, não é recobrindo, não é da mesma forma, né? Ele tem, ela é dermoepidérmica que se fala, tá? Isso aí. E aí nós temos os dentículos deles, né? Que é uma estrutura de escamas. Então ele tem de outra forma, dermoepidérmica, não é recobrindo o corpo como o outro, de origem dérmica, em forma de escamas mesmo, né? Mas ele tem ali também, na forma de placas. E a boca? O que a gente pode falar da boca? Um é boca ventral e o outro tem uma boca, eu acho que para trás, na parte anterior do corpo, alguma coisa assim. Isso Também. mesmo. Os cartilaginosos têm a boca ventral e os ósseos na porção anterior do corpo. Perfeito. E depois ele perguntava sobre Bexiga natatória. bexiga natatória. Como é que era a bexiga natatória? Peixe cartilaginoso não tinha, ele tinha outro sistema, se eu não me engano, e o ósseo ele tinha. Eu acho que era isso. Isso mesmo. Bexiga natatória ela pertence aos ósseos, não pertence aos cartilaginosos. No caso dos cartilaginosos, eles têm fígado bem gorduroso. E aí o fígado gorduroso faz com que eles acabem boiando por causa disso, né? Já os que têm bexiga natatória, essa bexiga é unida ao intestino, ao esôfago, na verdade, e aí ela se enche de ar e aí o animal consegue boiar. Aí ela solta esse ar e o animal acaba afundando. Ok. Essa bexiga natatória é que não um submarino, né? Naquela parte lá que enche de ar, daí ele sobe. Enche de água, daí ele desce, né? Bem isso mesmo, parece a estrutura de um submarino. Depois ele pede a questão das brânquias. Como é que é? As brânquias dos peixes ósseos, elas são protegidas. E as brânquias dos peixes cartilaginosos, elas são expostas. Isso mesmo. Então, peixes ósseos têm o opérculo que recobre as brânquias, né? E peixes cartilaginosos não, é tudo aberto, né? Então, a estrutura é de 5 a 7 pares de brânquias na lateral aberta, enquanto os ósseos são 4 pares de brânquias com o opérculo recobrindo, fechadinho. E por último, a reprodução, né? Como que é a reprodução? Cara, deixa eu ver agora o meu trabalho. Ninguém lembra a reprodução? Começamos por fecundação. Quem lembra? A fecundação do cartilaginoso é interna
Isso. E do ósseo? E a do ósseo é externa. Ok, muito bem. Então, fecundação do cartilaginoso é interna, do ósseo é externa. Desenvolvimento, vamos lá. Desenvolvimento direto ou indireto? Direto. Para quem? Pros dois? Eu acho que pro cartilaginoso é direto, né? Direto para o cartilaginoso. Para o indireto tem a fase de alevino, né? Tem a larvinha lá. Então, A professora fala até que os tubarão comem os irmãos lá na bolsa da mãe. isso é. Os tubarões têm um ato de canibalismo ainda no útero da mãe ainda, né? E por último, ficou alguma coisa para trás? A larva levino. Não, ficou, acho que é isso, né? Acho que a gente pulou o sistema digestório, né? O que a gente pode dizer do sistema digestório deles? Então é digestório. Deixa eu dar uma olhada aqui. O do cartilaginoso é completo e o do ósseo é completo também. Os dois são completos. Sistema digestório completo, né? A diferença entre eles está ali na forma de absorção, né? E liberação. O caso dos peixes cartilaginosos, eles têm cloaca. E no caso e tem cloaca e na hora de absorver tem uma válvula, né? Uma estrutura que é em espiral, uma válvula do intestino. E no caso dos peixes ósseos, eles não têm nem a cloaca e nem a válvula, né? Então, eles têm o corpo terminando no ânus, né? Quando fala em cloaca, é uma estrutura que tanto vai liberar as fezes, quanto vai liberar, por exemplo, a urina, quanto vai liberar, por exemplo, os ovos. Então, é uma abertura única quando se fala em cloaca, tá? Quando o animal tem ânus, quer dizer que a abertura da saída dos filhotes ela é separada daquela abertura do ânus ali, tá? Sim. Então, cloaca tem as duas coisas juntas. No caso dos cartilaginosos, eles têm cloaca. No caso dos peixes, não. Dos ósseos, não. Os ósseos têm ânus separado. Ok? Ok. Alguma dúvida, gente? Então, Eu te mandei o trabalho escrito meio errado. Eu tô corrigindo aqui e vou te enviar de volta. Porque eu botei peixes ossos e peixes ósseos. Não botei peixes ósseos. Não, pode corrigir, me mande sim. Pessoal, então, nós vamos começar a falar agora dos peixes, dos répteis. Ficou alguma dúvida para trás, alguma coisa que vocês querem perguntar antes da gente iniciar o conteúdo novo? Não. Não? Pelo menos eu não tenho nada a perguntar. Então tá ótimo. Então nós vamos começar a falar então um pouquinho sobre os répteis. O negócio entrou. Pessoal, então os répteis, a classe réptil significa rastejar, tá? Então todo esse grupo ele se desloca por rastejamento, tá? Então esse grupo é o grupo que conquistou definitivamente o ambiente terrestre. Então, a partir desse grupo, todos os indivíduos conseguem viver independente da água ao seu redor. Lógico que todo ser vivo precisa de água, mas ele não precisa mais da água do mar, do rio, para retornar sempre, como o sapo, por exemplo, que precisa sempre retornar para a água para se reproduzir. Como os indivíduos anteriores, que sempre precisavam estar na água, né? Então, esse aqui, ele conquista o ambiente terrestre definitivamente por algumas estruturas que acabam, então, impermeabilizando ele, diferente do grupo anterior, o grupo dos anfíbios. Então, os répteis, eles têm uma estrutura toda em forma de placa dérmica, então, é uma pele queratinizada. Então, essa pele queratinizada impermeabiliza o corpo do animal, impede que ele perca água, que ele fica perdendo água para o ambiente. Então, esse animal aqui, ele acaba conseguindo ficar mais exposto ao ambiente, evitando, então, perdas de água através de transpiração tão excessivas quanto os anfíbios, por exemplo. Outro ponto importante é a fecundação interna. Todo grupo passa a ter fecundação interna.
O que, então, também livra a questão da fecundação. Quando era na água, os dois virados espermatozoide e óvulo tinha que, né? Cada um tinha que sair procurando o outro ali. O que era impossível fazer no ambiente terrestre. Então, com a fecundação interna, como os espermatozoides são depositados no corpo da fêmea, então acaba livrando a necessidade da água no processo de reprodução. Mas o que realmente traz essa conquista definitiva do ambiente terrestre é o ovo, tá? A casca do ovo, ela literalmente impede a desidratação dele. Então, a casca rígida, com estruturas de armazenamento, impede que esse animal ele sofra com a desidratação, com esse ressecamento, ainda numa fase tão pequena. Outra coisa muito importante para a conquista do ambiente terrestre é isso aqui, ó, o saco vitelínico. Então, ela está cheia de vitelo, e esse vitelo, então, é o que vai nutrir o embrião. Então, são os nutrientes que vão ajudar esse embrião aqui a conseguir se manter nutrido bem. Além do vitelo, que é o nutriente do embrião, tem também alguns outros anexos embrionários que vão auxiliando no armazenamento das excretas, nas trocas gasosas, na parte de hidratação. Na parte de hidratação é o âmnion, que fica bem aqui ó, ao redor, que faz a bolsa amniótica. Tá vendo? Na parte das excretas e da oxigenação, nós temos aqui o aluntoide e o córeo para fazer isso. Então, esses animais, eles têm a pele queratinizada. Essa pele mais grossa, queratinizada, acabou, então, fazendo com que esse animal conseguisse se deslocar pelo ambiente terrestre sem sofrer tanto desidratação. Esse animal é um pouco mais livre do que o anterior, por exemplo. Ele consegue se deslocar mais sem a necessidade de voltar tanto para a água. O que se perde aqui é a respiração através da pele. Então, os animais, eles não usam mais a pele agora como fonte de respiração. Então, a pele agora é queratinizada, então ela acaba bloqueando as trocas gasosas ali. Só que esses animais, eles são ectotérmicos. O que significa isso? Significa que eles não mantêm uma temperatura interna diferente da externa. Significa que se estiver fora 30 graus, dentro está 30 graus. Se estiver 0 grau fora, está 0 grau dentro. Então, o animal ele é ectotérmico. Ele varia a temperatura do corpo de acordo com a temperatura do ambiente. Por isso, então, eles também não conseguem se ajustar muito bem a ambientes com temperaturas muito baixas. E essas temperaturas muito baixas prejudicariam a função vital dos órgãos deles. Então, vocês observam aqui ó, a presença dos órgãos internos, como o cérebro, a traqueia, o coração, o fígado, o estômago, o pulmão, ó, os intestinos, a bexiga urinária, o oviduto, o ovário aqui no cantinho, ó, presença de ureter, de reto, de rins para fazer a excreção e, por último, de cloaca. Mesma situação que eu estava comentando da cloaca agora com vocês. Uma única saída para fezes, para ovos e tudo mais. Então, quando é uma única saída, chamamos então de cloaca. Ponto importante deles é a circulação. Então, de todo o grupo, vocês viram que tem um ponto ali de circulação que sempre aparece coração para vocês verem ali. Então, ó, ponto importante. O grupo ele já tem a circulação dupla, ou seja, 2 átrios e 2 ventrículos. Então, observem a presença de 2 átrios aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. E aí nós temos os sangues diferentes chegando até esse coração. Como assim diferente? O que está em azul é o sangue rico em gás carbônico, o que está em vermelho é o sangue rico em oxigênio. No caso dos répteis não crocodilianos, ou seja, a gente não está falando do tubarão, do crocodilo, aquele grupo ali. Fora eles, a maior parte dos répteis tem coração desse tipo aqui, ó. Significa que existe um ponto de comunicação entre os 2 ventrículos. Então, por causa disso, a gente diz que o sistema circulatório dos répteis, ele é fechado, porém duplo, né? Porque tem 2 átrios, 2 ventrículos, fechado, porém incompleto. Porque vocês podem ver que acontece esse ponto de comunicação ali. Fora isso, vocês veem que o réptil crocodiliano, então agora sim, jacaré, o crocodilo, esse grupo, nós temos então 2 átrios e 2 ventrículos sem um ponto de comunicação.
Então, dentro do coração, o sangue rico em oxigênio e o sangue rico em gás carbônico, eles não se misturam. Porém, bem nas artérias em que o sangue está saindo do coração, ó, então, nas artérias que levam o sangue para outras partes do corpo, nós temos um encontro entre essas artérias, formando o foramen de Pannisa. O foramen de Pannisa, então, é justamente esse cantinho aqui, ó, que faz a comunicação entre os dois lados, as duas artérias, tanto a artéria que está levando o sangue com gás carbônico, como a artéria que está levando o sangue com oxigênio. Então, nós temos o pontinho de encontro das duas ali, o que faz o sangue se misturarem, deixando também a circulação fechada, dupla e incompleta. Então, um réptil bastante interessante são as cobras, né? As serpentes. Elas possuem a língua dividida em duas partes, a gente chama isso de língua bífida, que ela é um órgão sensorial. Essa língua dividida aqui, bífida, ela é capaz de localizar partículas de odor no ambiente. Então, ela funciona como uma espécie de nariz, digamos assim. Então, ela consegue capturar odores através da língua e também através do famoso céu da boca, é o palato superior. Então, aqui na estrutura óssea por cima aqui, ela também serve como estrutura para detectar partículas de odores no ambiente. Então, eles conseguem localizar, por exemplo, serpentes, lagartos que estejam próximos do ambiente. Então, aquilo que vocês já devem ter ouvido, fica bem quietinho que a cobra não te nota. Então, a cobra consegue sentir cheiro. Então, sim, ela nota. Tá? Outra coisa interessante é que, além de partículas de odor, essa língua ela consegue localizar fontes de calor. Por causa disso, né? Então, a cobra ela consegue dar botes certeiros, por exemplo, onde tem um ratinho. Porque o ratinho é uma fonte de calor. Ele tem um coraçãozinho que está batendo ali, que está gerando calor para o corpo dele. Então, ela consegue localizar muito bem fontes de calor no meio do mato. Por isso, se você paradinho na frente dela, ela consegue localizar uma fonte de calor, sim, na frente dela. A gente é uma grande fonte de calor, né? Então, o coração bate, aquece o nosso corpo. Nós somos seres endotérmicos, então nós temos a temperatura interna constante, então nós somos uma fonte de calor constante. Então, ela consegue identificar a gente. Observem aqui, ó, o órgão de Jacobson, que é bem visível aqui. E logo depois do órgão de Jacobson, é bem visível também a fosseta loreal. Tá? A fosseta loreal é importante justamente porque muita gente, a gente quando era menor, tinha muito padrão de livro que vinha de fora do país para explicar para a gente o que era uma cobra potencialmente perigosa, que tinha veneno. Então, no Brasil, a gente não tem aquele padrão, a cabeça é redondinha ou a cabeça é quadrada, a cauda é fina ou a cauda é arredondada. Infelizmente, no Brasil, ou felizmente, nós temos uma biodiversidade tão grande que isso não é aplicável no Brasil. Nós tínhamos um padrão que vinha de fora do país, que vinha nos nossos livros didáticos, orientando cabeça, tamanho de cabeça, redonda, quadrada, cauda com ponta fina ou ponta grossa, mas isso era um padrão que vinha de fora do país. Na verdade, isso não se adapta bem às serpentes que nós temos no país. Então, nós temos as serpentes que são não peçonhentas e as serpentes que são peçonhentas. Tá? As serpentes que não são peçonhentas, aí nós temos aí a sucuri e a jiboia, né? Nós temos os dois exemplos. Elas são constritoras. Tá? Então, o que elas fazem? Elas se enrolam no corpo e aí apertam, asfixiando, matando por asfixia. Tá? Então, todas essas duas aí, elas não são peçonhentas. O que significa isso? Elas não têm veneno. Elas não têm como injetar um veneno, por exemplo, elas não paralisam a presa. Quando a gente diz, primeiro ela paralisa a presa, depois ela mata. Não, ela só constringe mesmo. Então, ela vai se enrolando, a presa dela vai perdendo a movimentação, os ossos vão sendo esmagados, quebrados, e aí, então, esses seres, eles são engolidos. A cobra não tem dente, ela não mastiga a presa dela, ela come a presa inteira mesmo. Uma coisa interessante das cobras é que toda a estrutura da arcada dentária,
arcada, a estrutura da boca, a mandíbula dela, ela não é fixa. Ela se desloca, ela se encaixa como um quebra-cabeça. Então, ela não é grudada igual o nosso, assim, que tem cartilagem envolvendo, que tem toda estrutura de tendão envolvendo nossos ossos e tudo mais. Ela desencaixa como um quebra-cabeça. Então, ela consegue abrir a estrutura muscular e ir desencaixando os ossos. Com isso, ela consegue engolir uma presa muito maior que ela. Então, ela engole a presa e quando a presa vai passando pela estrutura da mandíbula, isso vai voltando para o lugar. Então, ela vai encaixando de novo todos os ossos vão voltando para o lugar. Só que essa cobra, ela vai levar, então, um bom período para ela conseguir digerir esse animal. Então, quanto maior a presa, maior tempo que ela leva para digerir. Então, uma sucuri, por exemplo, se ela come uma presa grande, ela pode ficar de 4 a 6 meses sem se alimentar. Tudo que ela não digerir, ela regurgita. Então, estruturas como ossos, unhas, pelos, dentes são estruturas ósseas, né, mas os dentes também. Então, tudo que ela não digerir, ela vai regurgitando. Então, ela como se ela vomitasse. Isso tudo, colocasse isso tudo para fora. Tá? Então, não sai através da cloaca, não. O que ela não digere sai através da própria boca mesmo. Ela regurgita isso e devolve estruturas ósseas e muito rígidas que ela não consegue digerir. E tô faltando um slide aqui das serpentes que são peçonhentas. Serpentes peçonhentas são aquelas que apresentam a presa para a inoculação do veneno. Então, são as que apresentam essa estrutura de presa com capacidade de peçonha. Ou seja, ela injeta o veneno na sua presa. Então, as cobras usam isso como uma forma de alimentação e também de defesa. Então, quando elas se sentem ameaçadas, elas atacam, elas injetam veneno naquilo que está ameaçando elas ou naquilo que vai servir como alimento. Então, no Brasil, a única forma de você detectar se esse animal é peçonhento ou não é a presença da fosseta loreal, que é essa estruturinha aqui em cima. Então, a fosseta loreal, ela te dá essa ideia se há ou não há peçonha nesse animal. O problema é que ela é uma estrutura extremamente pequena mesmo, né? Então, essa estrutura muito pequena que indica a presença de veneno no animal, né? Então, não dá para ficar paradinho olhando lá. O grupo, ele usa de fecundação interna. Então, quer dizer que o macho deposita os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, que é uma característica já para o animal conseguir o desenvolvimento e a fecundação interna, né? Então, agora, todos os animais, eles vão ter fecundação interna. De agora em diante, todos eles apresentam essa fecundação interna. O desenvolvimento é externo. No caso das tartarugas, elas põem ovos. Então, essas ninhadas, normalmente, elas contam com um número bem grande, né? Então, facilmente ultrapassa de 100 ovos uma ninhada de tartaruga. Então, como o desenvolvimento é externo, a gente diz então que eles são ovíparos, né? Então, ovíparos são animais que põem ovos. Então, a fecundação é interna e os animais põem ovos. Normalmente, a tartaruga ela cava buracos na areia da praia e acaba cobrindo isso com areia. A areia das tartarugas é interessante porque a temperatura da areia determina o sexo dos animais. Então, acima de 28 graus Celsius, dá origem a fêmeas. Abaixo de 28 graus Celsius dá origem a machos. Então, quando, por exemplo, a nossa região, que a areia não tem muito tempo que ela fica, muito tempo no ano, eu digo, né, que ela fica acima de 28 graus Celsius, então a gente tem basicamente períodos do verão que ela fica 28 graus Celsius. Fora isso, a grande maioria do tempo nossa areia não atinge essa temperatura, né? Então, nós temos uma grande prevalecência aqui de machos. Então, nós temos o nascimento na região sul muito mais de machos que de fêmeas. Já no norte do país acontece o contrário, nascem mais fêmeas do que machos, já que a areia, durante boa parte do ano, fica assim superior a 28 graus Celsius. Outro ponto interessante é como ela cava o buraco do ninho, ele é fundo, ele faz um formato de bolsa, de saco, assim. Então, normalmente, os ovos que são os primeiros que são postos, que ficam mais abaixo, eles não chegam a essa temperatura de 28 graus Celsius. Os mais acima, em regiões mais quentes, atingem essa temperatura. Então, é comum as ninhadas
os ovos mais superficiais serem das fêmeas e os mais internos serem dos machos. Tá? Então, aqui não é uma determinação cromossômica o sexo dos animais, e sim da temperatura na areia. Os répteis, a classe dos répteis, então, ela tem a família dos quelônios, ou testudines. Nessa família é que nós temos as tartarugas, os cágados, os jabutis. Então, esse grupo, ele tem plastrão. Plastrão é essa estrutura óssea que envolve o corpo do animal. Então, toda essa estrutura óssea aqui, ó, uma placa córnea, que é uma estrutura óssea que protege o corpo do animal. A estrutura muscular do animal é unida a esse plastrão. Então, não dá para soltar, por exemplo, né? Às vezes a gente vê muito nos desenhos animados ali o animal que sai de dentro desse plastrão. Não é possível isso com o animal vivo. Para separar o animal do plastrão, o animal deveria estar morto. O animal teria que estar morto. Então, não é possível fazer isso vivo, separar esse animal, justamente porque a musculatura dele está intimamente ligada com a estrutura óssea dele, que é esse plastrão aí. Quando o animal ele se recolhe dentro Quando esse animal ele se recolhe dentro do plastrão dele, ele está encolhendo todos os órgãos dele, inclusive os respiratórios. Então, para o animal, ele não pode ficar muito tempo recolhido ali dentro, porque ele está com a estrutura pulmonar dele toda encolhida, ele não está conseguindo respirar. Então, se o animal for obrigado, por exemplo, a ficar muito tempo dentro do plastrão, ele pode morrer por falta de oxigenação. Esses animais, eles possuem pulmão, então eles precisam respirar. Então, é comum, se vocês pararem para ficar olhando a água na praia, é comum vocês verem as tartarugas subirem, respirarem e entrarem de novo na água. Né? Se vocês fizerem isso ali nos moles, por exemplo, que tem aqui em Pissarras, vocês verão que ele faz isso comumente, né? Então, Penha tem muito disso também, de locais que você consegue observar as tartarugas, né? Então, você fica olhando ali, você vê que as tartarugas sobem, pegam ar e descem novamente. Então, como elas respiram oxigênio, elas precisam vir constantemente à superfície, né? Então, quando elas estão no período de alimentação, que elas estão precisando, que elas estão se movimentando, elas gastam muita energia. No período da noite, para que elas consigam dormir, elas diminuem significativamente o batimento cardíaco delas. Porque quando o batimento cardíaco cai, elas podem respirar, buscar oxigênio e lá na superfície pouco. Então, o batimento delas cai a ponto de 2 por hora. São 2 batimentos por hora, gente, baixíssimo, né? Então, dessa forma, o gasto de oxigênio é muito pequeno. Então, o animal consegue, por exemplo, dormir. Consegue, então, passar um tempo ali sem precisar subir a superfície para respirar. Então, assim, eles conseguem fazer. Outro ponto interessante das tartarugas é que elas vivem um tempo muito grande, né? Então, uma tartaruga, em média, no mar, ela consegue viver cerca de 100 anos. O tempo de vida dela é de 100 anos. As tartarugas que a gente compra para ter como pet, por exemplo, o tigre d'água, né? O mais comum é o tigre d'água. Então, o tigre d'água, por ser um processo de domesticação e tudo mais, eles não vivem tanto, mas vivem entre 30 e 40 anos, né? O que para um animal doméstico, um pet, já é um tempo bem significativo, né? Alguém lembra aí a diferença entre tartaruga, cágado e jabuti? Só sei que o jabuti tem um baita de um pescoção grande. Pescoço. Então, ok, jabuti começou a ter um pescoço bem grande comparado aos outros, né? Quando ele coloca ali para fora, você vê uma estrutura bem comprida, esticada. Ok, o que mais? O cágado é terrestre. Cágado terrestre. O que mais? O cágado é o único que não tem nada dele. Muito bem. Ele não é o único, né? Na verdade, o jabuti também não também tem unha, né? Então, pode observar que a tartaruga, ela tem tanto os membros superiores quanto os inferiores, todas em forma de nadadeira. Justamente porque esses animais, eles não têm o hábito, por exemplo, de ficar na areia. Então, são animais marinhos, né? Que não têm o hábito de ficar passeando, dando voltas pela areia aí.
Então, o grupo dos textudíneos, então as tartarugas apresentam nadadeiras, né? Ok, e aí, cágado, as tartarugas e o jabuti? Já o jabuti e o cágado, eles apresentam a estrutura das mãos e dos pés em forma de unhas ali, né? Eles conseguem se deslocar. E aí, o que mais? Nada que vocês lembrem? Ó, tem uma diferença bem interessante aí quanto ao hábito, ao hábitat deles, porque eles são de hábitats diferentes, digamos assim. Então, enquanto o jabuti ele é totalmente terrestre, tá? Então ele o tempo todo ele anda no ambiente terrestre mesmo, não gosta de ficar dentro da água. Enquanto a tartaruga é totalmente aquática, o cágado ele é semi-aquático, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que ele passa parte do seu dia fora da água, parte dentro da água. Então, ele é o intermediário deles ali. A parte das atividades dele consiste, sim, em ficar fora da água. Tá? As tartarugas, elas utilizam a saída da água só para se reproduzir. Então, elas não vivem fora da água, elas vão ali só colocar os ovos e já voltam. As tartarugas, falando da questão da reprodução delas de novo, é interessante que as fêmeas elas sempre retornam para o lugar onde elas nasceram, para os ovos, né? Então, elas têm uma estrutura interna de tão boa localização que onde a fêmea nasceu, ela retorna para pôr os ovos dela. Hoje a gente tem um número de mortes de filhotes de tartaruga muito grande, né? A ponto de cada 2 ninhadas disse que consegue chegar um indivíduo à fase adulta. Então, a taxa de morte das tartarugas ainda filhote é muito grande. Quer seja porque tem várias aves esperando elas ali para comer quando acabam de sair do ovo, porque é molinho, ainda é fácil de comer. Quer seja porque tem muita poluição, e aí com a poluição essas tartarugas ao se alimentarem acabam morrendo, ou até mesmo por predação do homem, né? Que o homem acaba muitas vezes se alimentando, por exemplo, do ovo da tartaruga, né? Então, a própria pesca em si é um problema para as tartarugas, porque elas acabam se enrolando nas redes, então isso acaba trazendo também problemas para esses animais. Vamos lá, então, falando agora dos crocodilos. Nós temos, então, agora os crocodilianos. Os crocodilianos, eles são répteis rastejantes, só que eles apresentam as 4 pernas, né? Tem dois anteriores e 2 superiores ali. Eles não apresentam plastrão, mas eles apresentam escamas com placas dérmicas recobrindo o corpo. Então, também funciona como estrutura de isolamento de trocas gasosas ali. Então, essas placas dérmicas acabam recobrindo, fazendo estrutura óssea, uma estrutura dérmica bem rígida, recobrindo todo o corpo do animal. Se vocês observarem, observe a ponta do rabo desse jacaré. Na ponta do rabo, vocês veem que a estrutura escama ela fica bem seca e bem rígida. Então, os jacarés, os crocodilos, eles costumam usar essa cauda como uma espécie de chicote para se defender. Então, tudo que se aproxima deles, eles usam a cauda como uma forma de afastar mesmo, de chicotear e afastar. Então, o grupo dos crocodilianos é um grupo que fica restrito sempre próximo à água. Então, está sempre próximo a rios, lagos e pântanos. Esses animais, vocês vão observar que eles têm o hábito de manter a boca aberta. Esse hábito de manter a boca aberta é para facilitar as trocas gasosas. Como a placa, como toda a estrutura do corpo, ela é em placas, essas placas impedem a respiração do animal através da pele.
Então, ele usa muito a boca aberta, facilita as trocas gasosas entre os órgãos internos e o lado externo. Então, isso ajuda a diminuir um pouquinho a temperatura do corpo. Então, é bem comum que eles estejam de boca aberta. Outra coisa interessante é que a musculatura do jacaré é extremamente rígida. Então, a força que ele tem é gigantesca para fechar. Mas essa musculatura ela não tem essa mesma força para abrir. Então, a boca do jacaré ele tem uma força de algumas toneladas quando ele fecha essa estrutura em dentes. Só que se você, por exemplo, segurar a boca do jacaré, ele não tem força para abrir. Tá? A musculatura dele não é forte para abrir, ela é forte para fechar. Então, com as nossas próprias mãos, por exemplo, a gente fechando, a gente mantendo a boca dele fechada, ele não consegue abrir. Outro, então, que nós temos aqui é o grupo dos esquamatas. Nesse grupo, o grupo que nós temos, então, os lacertílios e os ofídeos. Os lacertílios, então, são aqueles répteis que têm os 4 membros locomotores, né? Que é o grupo dos lagartos, das lagartixas, dos camaleões, das iguanas. Esses animais, eles têm estrutura de troca de pele, então eles fazem a troca periódica da pele. Isso ajuda, então, o animal a conseguir crescer, a conseguir respirar melhor. Então, eles fazem essas trocas de tempos em tempos. No grupo dos ofídeos, o que tem diferente do grupo dos lacertílios é que esse grupo ele não tem pernas. Então, todo o grupo dos ofídeos, ele não tem pernas pelo corpo. Então, o grupo continua, a característica do grupo continua sendo rastejar, né, tanto para os lacertílios quanto para os ofídeos, só que os ofídeos ser feito em formas circulares. Então, vocês podem ver a presença de escamas rígidas, bem escamosas, grossas aqui, né, que recobre todo o corpo do animal. E aqui nós temos o grupo dos riconcéfalas, ou esfenodontia, tá? Que é o grupo das tuataras. As tuataras, elas parecem lagartos, mas não são. Tá? Então, esse grupo, elas toleram temperaturas extremamente baixas, que é uma característica que não é vista no grupo. Por isso que ela está no grupo separadinho aqui, ó. É um animal que ele aguenta temperaturas baixas, que é o contrário dos outros répteis. Os outros répteis, normalmente, eles não aguentam temperaturas muito baixas. E eles têm uma grande longevidade. Se vocês observarem, quem já teve essas tartarugas pets em casa, essas tartarugas tigre d'água que a gente compra para ter em casa, no período de inverno, elas acabam hibernando. Então, elas ficam paradinhas dentro da água, porque a temperatura baixa prejudica as funções vitais dela. Então, é até comum as pessoas acharem que a tartaruga morreu durante o inverno, porque elas quase não se mexem. Tem família que joga a tartaruga fora, porque elas quase não se mexem. Na verdade, é apenas o frio que atrapalha as funções vitais dela. No caso da tuatara, não, é o contrário. Elas se dão muito bem, elas toleram essas temperaturas mais baixas, elas conseguem se desenvolver nesses ambientes. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Oi? Alguma dúvida? Não. Não. Nada, gente? Não, professor. Gente, momento de vocês fazerem perguntas.